Filipenses, capítulo 3, versículos 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Temos refletido sobre o tema satisfação com quem você é. Nós temos pensado a respeito de que a vontade de Deus é que sejamos descontentes, insatisfeitos. Não com o que Ele tem nos dado, a família, os bens, o trabalho, a saúde, a igreja, a vida, mas descontente com a posição espiritual que temos. Deus quer que não nos acomodemos com o grau de maturidade e espiritualidade que já alcançamos. Vemos isso através das palavras de Paulo nesse texto. Ele está nos dizendo isso através de 3 lições práticas. A primeira, já vimos no versículo 13, esqueça o que ficou para trás, tanto as coisas boas que você fez quanto as ruins. Em segundo, vimos nos versículos 13 e 14, avance para o que está à frente. Busque ser cada dia mais como Jesus. Tenha disciplinas espirituais. Não se veja como um derrotado por causa do tropeço que você teve e nem se contente com as coisas boas que você fez até agora. Continue avançando. Continue crescendo. E aqui vem a terceira lição, que é a reflexão de hoje. Pense na perfeição e trabalhe para alcançá-la. A perfeição que Paulo buscava não era uma coisa impossível de se alcançar. Olha o que ele diz no versículo 15. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos este mesmo modo de pensar. Em outras palavras, todos nós, que somos perfeitos, somos completos, totalmente amadurecidos, devemos pensar deste modo. Mas Paulo, você acabou de dizer que você ainda não tinha alcançado a perfeição e que você estava em busca dela. O que você está querendo dizer agora com somos aperfeiçoados? Provavelmente aqui Paulo está se referindo à posição que nós temos diante de Deus, uma vez que nós cremos em Cristo. Deus já nos vê na eternidade. Deus já nos vê como perfeitos, como completos, justos, sem pecado. É tão certo que nós seremos perfeitos como Jesus no céu, que Deus já nos considera assim, como perfeitos. Era assim que todos os filipenses e todos os cristãos em toda a história deveriam se enxergar, como pessoas aperfeiçoadas em posição diante de Deus. Nesse mundo, claro, ainda são pecadoras, mas para Deus já são perdoadas. Era isso o que devia tomar conta de nossos pensamentos. Todos deveríamos ter isso em mente. Mas nem todos pensam assim. Há alguns cristãos que acham que são tão miseráveis que não tem mais solução. Que Deus deveria abandoná-los porque de novo caíram naquele pecado recorrente. Pessoas assim pensam, rapaz, mas para que eu vou me arrepender? Para que eu vou pedir perdão de novo? Ontem eu já fiz isso, não adiantou de nada, é melhor entregar os pontos, desistir de lutar, é melhor parar de tentar. Bom, para pessoas assim, Paulo está querendo dizer o seguinte, não pense assim, lembre-se do produto final. Um dia a sua luta vai acabar, um dia você será como Jesus. Deus já te vê neste dia final e te anima a continuar, vale a pena lutar, mesmo que às vezes você caia. Levante-se, sacuda a poeira e siga em frente. E Paulo diz isso através do final do versículo 15. Se em alguma coisa você pensa de outro modo, Deus vai te revelar isso. É assim que todo cristão deveria pensar. Se não pensa, uma hora ou outra, Deus vai esclarecer essa verdade a ele. Mas o cristão não só deve pensar nisso, como perseguir isso. É o que vemos no versículo 16. O cristão deve trabalhar para alcançar essa perfeição. Paulo diz, prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Em outras palavras, vivamos em busca de ser perfeitos dia a dia. Nos esforcemos para nos comportar de acordo com aquilo que já alcançamos. Essa deve ser a nossa prática cristã diária. Você chegou a algum nível de santidade hoje? Bom, amanhã continue a partir deste nível. Não retroceda. Não volte atrás. Não se contente em cair novamente nos mesmos pecados. Lute contra isso. Cresça a cada dia mais. E se você tropeçar,
recomece todo o processo de novo. Alguém que busca ser como Jesus não se contenta em continuar repetindo os mesmos erros do passado. É alguém que pensa na perfeição de Cristo e trabalha para alcançá-la. E na prática isso começa com uma mudança de mente. Você e eu só conseguiremos buscar a santificação se, como Paulo, primeiro mudarmos a nossa forma de pensar. Lembre-se de que Jesus Cristo já te salvou. Lembre-se de que você não precisa se esforçar para ser aceito por Deus. Lembre-se de que, pelos méritos de Cristo, Deus já te perdoou. E se você se lembrar disso, é claro, você não vai ficar desanimado quando cometer algum pecado. Você, claro, ficará triste por ter pecado. Mas se lembrará de que Jesus Cristo te deu plena capacidade para vencer esse pecado. Se você depender dele e imitá-lo, conseguirá se levantar sim e continuar firme rumo à santidade. Essa é a terceira lição de Paulo nesse texto, a nossa reflexão de hoje. Pense na perfeição que Cristo te promete no futuro e trabalhe para alcançá-la no presente. Nunca se contente com o que você é hoje. Sempre busque ser mais parecido com Jesus. Essa é a lição de Deus para nós, com base nesses versículos. Seja um inconformado, um descontente, um insatisfeito. Não com o que Deus tem te dado ou com outras pessoas, mas com as suas próprias falhas em ser como Jesus. Avalie a sua história, a sua caminhada com Cristo. Desde a sua conversão, o quanto você já cresceu, o quanto você já conheceu sobre Cristo. Essa avaliação não te deveria deixar satisfeito, seja qual for a resposta. Se você tem crescido bastante e amadurecido nesse tempo todo, você deve lembrar que ainda há muito mais a se crescer. E você não deve se orgulhar do progresso que já teve. Não há aposentadoria na busca pela santidade. É uma corrida que dura a vida inteira. Mas se a sua avaliação é a de que, olha, você está bem aquém do esperado, ou seja, você não cresceu como deveria, você não conhece tanto a Cristo como gostaria ou poderia conhecer. Sinta-se envergonhado por isso, claro, mas não pare por aí. Não se acomode com a derrota, levante-se, prossiga para o alvo. Use estas coisas como uma arma na batalha. Conheça as suas áreas fracas e as ataque. Se você é fraco em oração, planeje orar mais e lute por isso. Tenha prestação de contas, alguém que te ajude nessa caminhada. Se você é fraco em leitura bíblica, pare de chorar o leite derramado com o tempo e comece hoje. Comece um plano de leitura hoje mesmo, no aplicativo do seu celular, com a sua Bíblia, enquanto está indo para o trabalho, acordando mais cedo, sei lá. Comece a ler mais a Bíblia hoje. Se você precisa abandonar um pecado de estimação que te escraviza há tanto tempo, talvez a pornografia, talvez a gula, talvez a preguiça, tome passos para largar esse pecado. Confesse a Deus. Crie cercas de proteção, busque a ajuda de pessoas sábias que possam te ajudar. Enfim, concentre-se em buscar ser como Cristo. E se nem essa avaliação você pode fazer? Porque quando você olha para si mesmo, você só vê alguém derrotado pelo pecado o tempo todo, que mesmo com anos de igreja, mesmo com anos de, aquele dia eu tomei uma decisão por Cristo, mas nunca esboçou sequer uma melhora de 10%, saiba que ainda há esperança para você. Talvez você ainda não tenha se rendido a Cristo, de verdade. Talvez você não tenha confiado nele verdadeiramente, porque não há vida que Cristo alcance que não seja transformada por ele. É claro, cada um tem o seu ritmo, mas Jesus vai transformar quem ele salva. Se você deseja mudança, renda-se a Jesus hoje mesmo e peça ajuda dele para mudar. Eu quero concluir a minha fala dizendo que o descontentamento com o nível de santidade que nós temos hoje é algo bom, é um descontentamento santo. Ele nos lembra de que não chegamos à perfeição ainda e ele nos empurra para Cristo. Ele nos convida a descansarmos na graça de Cristo, mas ao mesmo tempo nos dá força para sermos mais parecidos com Ele. Não se acomode com o nível de santidade que você tem. Não se contente com quem você é. Sempre queira mais de Cristo. Sempre busque ser mais parecido com Ele, porque foi para isso que Ele te salvou. Amém? Que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje.